Olá, seja muito bem-vindo ao canal Transforma Mente. E se eu te dissesse que aquilo que mais te incomoda na vida está sendo criado por você neste exato momento? Não apenas os seus desejos, não apenas aquilo que você quer manifestar, mas também os padrões que se repetem, os bloqueios que parecem não ter solução e até aquilo que você evita encarar. Essa ideia pode gerar resistência imediata, porque confronta uma das crenças mais profundas que carregamos, a de que somos vítimas de circunstâncias externas. Mas é exatamente aqui que começa a virada. No episódio anterior, você entendeu que a fé precisa ser estável, que não é o desejo que falha, mas a instabilidade interna que enfraquece a manifestação da realidade. Baseado no livro Sua Fé é Sua Fortuna, de Neville Goddard, você viu que o poder da mente subconsciente responde ao estado que você sustenta, não ao que você deseja ocasionalmente. E nesse ponto, a compreensão se aprofunda de uma forma que muda completamente o jogo. Porque Neville não está apenas dizendo que você cria aquilo que quer. Ele está revelando que você está criando realmente tudo, e isso inclui aquilo que você ainda chama de problema. Inclui aquilo que você tenta evitar, aquilo que você resiste e julga como negativo. Tem uma afirmação do livro de João na Bíblia que é direta e impossível de ignorar quando você realmente sente aquilo que ela significa. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Quando você começa a absorver essa verdade, algo dentro de você se move. Porque isso elimina a ideia de acaso, elimina a ideia de injustiça aleatória, elimina a ideia de que existe algo fora da lei da consciência. Tudo passa por você. Tudo nasce na sua consciência. Tudo é sustentado pelo seu estado interno, mesmo quando você não percebe. E é exatamente por isso que tantas pessoas tentam mudar a vida, mas continuam presas nos mesmos ciclos. Elas querem mudar o mundo externo, mas não percebem que continuam sendo a mesma versão interna que criou aquele cenário. Continuam sustentando a mesma identidade, os mesmos sentimentos, os mesmos padrões invisíveis que alimentam a realidade. A partir do momento em que você realmente entende isso, você deixa de se ver como alguém tentando resolver a vida e começa a se ver como alguém que está constantemente expressando um estado de consciência. E isso muda completamente a forma como você encara tudo, desde pequenas situações do dia a dia até grandes objetivos como riqueza e abundância, manifestação da realidade e transformação mental profunda. Se você permanecer até o final, existe um ritual simples, mas extremamente poderoso, que vai te ajudar a experimentar isso na prática, não como teoria, mas como sensação real. Porque não se trata apenas de entender. Se trata de viver essa verdade internamente. E aquilo que vem agora aprofunda ainda mais essa revelação, mostrando algo que poucas pessoas estão realmente preparadas para aceitar. Agora vem a parte que quase ninguém gosta de encarar, mas que define completamente o seu nível de poder na criação da sua realidade. A maioria das pessoas quer mudar de vida, quer acessar riqueza e abundância, quer entender como manifestar dinheiro e usar o poder da mente subconsciente a seu favor. Existe um desejo real de transformação, de sair de ciclos repetitivos e viver algo maior. Mas ao mesmo tempo, existe uma resistência silenciosa que trava tudo isso, porque é confortável assumir o mérito quando algo dá certo. É fácil dizer que foi você quem criou uma conquista, que foi sua mentalidade, sua fé, sua energia. Mas quando algo não sai como esperado, quando surgem problemas, limitações ou frustrações, a mente automaticamente rejeita a responsabilidade. Ela aponta para fora, para circunstâncias, para pessoas, para o acaso. E é exatamente aqui que nasce um bloqueio invisível, que impede a manifestação da realidade de evoluir. Esse conflito interno entre culpa e poder mantém você dividido. Uma parte quer assumir o controle da própria vida, enquanto a outra continua se defendendo daquilo que não quer aceitar. E enquanto essa divisão existir, seu estado interno nunca será estável o suficiente para sustentar uma nova realidade. Na Bíblia, Tito traz uma revelação que desmonta essa ilusão de forma direta e profunda. Tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos, nada é puro. Isso não é sobre moralidade externa, é sobre percepção. Você não vê o mundo como ele realmente é,
Você vê o mundo a partir do estado de consciência que você ocupa agora. A sua consciência cria a realidade de forma constante, silenciosa e precisa. Você tenta mudar o mundo, ajustar circunstâncias e controlar resultados, mas continua sustentando internamente a mesma identidade, os mesmos medos, as mesmas interpretações. E então nada realmente muda, porque a raiz continua intacta. O poder da consciência não responde ao que você quer superficialmente. Ele responde ao que você é profundamente. Isso explica por que padrões se repetem, por que certas situações parecem voltar com rostos diferentes, mas com a mesma sensação. Não é coincidência, é coerência interna sendo projetada externamente. E enquanto você não muda a forma como se percebe, a forma como se define, a forma como se reconhece, o seu mundo continuará refletindo exatamente isso. A verdade é simples, mas exige coragem para ser vivida. Não é o mundo que precisa mudar primeiro, é a forma como você se enxerga dentro dele. Porque é essa autoimagem que alimenta o seu subconsciente, que sustenta padrões e que determina aquilo que se manifesta na sua experiência. E é exatamente nesse ponto que Neville revela algo que quebra completamente a ideia de separação entre você e aquilo que você vive. Mas antes de chegarmos ao ponto mais importante, deixa eu te fazer um pedido rápido, mas que faz toda a diferença. Se esse vídeo já começou a te provocar por dentro, deixa agora seu like. Isso mostra para o algoritmo que esse tipo de mensagem precisa ser entregue para mais pessoas que estão vivendo no automático, sem perceber. E se você quer continuar aprofundando esse entendimento, se inscreve no canal e ativa as notificações. Essa minissérie está sendo construída como uma sequência. Cada episódio expande o anterior e prepara o próximo. Então perder um deles é como interromper o próprio processo de transformação mental. Seu engajamento aqui não é só um clique, é uma forma de manter esse tipo de conteúdo vivo e acessível para você e para outras pessoas que estão buscando despertar a consciência. Agora, voltando ao texto. Nesse momento, você começa a entrar no ponto mais sensível e ao mesmo tempo mais libertador de todo esse ensinamento. Se vós não credes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. Essa frase do livro de João não fala sobre punição externa. Ela revela uma consequência interna. Não acreditar no eu sou é viver desconectado da própria fonte. É caminhar pela vida sem reconhecer o próprio poder criador, como alguém que tem tudo nas mãos, mas insiste em agir como se não tivesse nada. Quando Neville traz essa revelação em sua fé, sua fortuna, ele está apontando para algo que muda completamente a forma como você enxerga a manifestação da realidade. Não existe separação entre você e aquilo que você busca. Quando você diz eu sou, você está acessando o centro de tudo. E é por isso que também foi dito eu sou a verdade. Porque não existe outra causa além da consciência que você ocupa. E quando o texto afirma que todas as coisas foram feitas por Deus, ele não está falando de uma entidade distante. Ele está falando da sua própria consciência. Deus não está fora. Deus é a consciência que você está usando neste exato momento para interpretar, sentir e definir a sua realidade. E isso muda tudo, porque tira você da posição de alguém que espera e coloca você na posição de alguém que expressa. Perceba a profundidade disso. Tudo o que você vê, tudo o que você experimenta, todas as situações que se repetem são projeções exatas daquilo que você é consciente de ser. A sua identidade interna não é apenas um detalhe psicológico, ela é a origem da sua experiência. A consciência cria a realidade de forma precisa, silenciosa e inevitável. Quando é dito que Deus criou os seres humanos à sua imagem, isso revela que você carrega a mesma natureza criadora. Não como uma metáfora bonita, mas como uma lei ativa. O poder da consciência define tudo, desde as pequenas experiências do seu dia até os grandes movimentos da sua vida. Não existe acaso dentro desse princípio. Existe coerência entre aquilo que você assume ser e aquilo que se manifesta. E é aqui que acontece a virada mais profunda. Você não está reagindo à vida como sempre acreditou. Você está expressando a si mesmo o tempo todo. Cada reação, cada emoção, cada interpretação é uma extensão da sua própria identidade sendo projetada no mundo externo. Isso muda a forma como você olha para tudo,
Porque ao invés de tentar controlar aquilo que está fora, você começa a perceber que a raiz está sempre dentro. E quando essa compreensão começa a se firmar, algo ainda mais profundo se revela sobre a forma como você interpreta o mundo ao seu redor. Agora começa a ficar impossível ignorar aquilo que está por trás de tudo isso. O mundo que você vê não é o problema que precisa ser resolvido. Ele é o reflexo que precisa ser compreendido, porque tudo o que aparece fora de você já existia antes como um estado interno, como uma forma de percepção, como uma identidade silenciosa que você vem sustentando, sem perceber. Quando você olha para a sua realidade hoje, para suas circunstâncias, para aquilo que te incomoda, ou até mesmo para aquilo que você deseja mudar, existe uma tendência automática de tentar ajustar aquilo que está do lado de fora. Você tenta organizar situações, escolher resultados, mudar pessoas e acelerar processos. Mas enquanto isso acontece, a origem de tudo permanece intacta dentro de você. E é aqui que o ensinamento se aprofunda de verdade. O homem enxerga o seu mundo da maneira que é. Isso significa que a sua experiência não é um retrato neutro da realidade. Ela é um reflexo fiel da sua consciência atual. A sua concepção de si mesmo determina a forma como você interpreta tudo, reage a tudo e, principalmente, manifesta tudo. Perceba o impacto disso no seu dia a dia. Você não está simplesmente vivendo acontecimentos aleatórios. Você está constantemente olhando para projeções daquilo que você é consciente de ser. A consciência cria a realidade de forma contínua. E o mundo externo apenas acompanha esse movimento interno como um espelho perfeito. Por isso, tentar mudar a realidade sem mudar a consciência é como tentar alterar o reflexo sem tocar na fonte. Você pode até conseguir ajustes temporários, mas a essência continua a mesma, e cedo ou tarde ela volta a se expressar. E quando isso acontece, parece que nada mudou, quando na verdade tudo está sendo coerente com aquilo que você sustenta por dentro. Existe uma frase que muda completamente a forma como você enxerga isso. Você não está vendo a realidade. Você está vendo a sua consciência projetada. E isso pode ser desconfortável no início, porque tira a ideia de controle externo, mas ao mesmo tempo devolve um poder que sempre foi seu. E é por isso que tudo após a criação é considerado bom dentro dessa lei. Não no sentido de julgamento humano, mas no sentido de fidelidade. Aquilo se manifesta é sempre fiel ao estado que o gerou. O poder da mente subconsciente executa tudo com precisão, sem questionar, sem julgar, apenas refletindo aquilo que foi assumido como verdade interna. A lei nunca falha. Ela não escolhe, não decide, não interpreta. Ela apenas reflete aquilo que você é consciente de ser. E é exatamente por isso que entender como usar a lei de forma consciente muda completamente o jogo daqui para frente. Agora tudo começa a se tornar prático de verdade, porque não adianta compreender esse princípio se você continua tentando mudar o mundo diretamente. O movimento mais poderoso não acontece fora. Ele começa no comando interno, no ponto onde a consciência cria a realidade de forma silenciosa e constante. É aqui que o ensinamento se torna vivo no seu dia a dia. Quando o texto revela "eu sou o que sou", não está sugerindo uma repetição mecânica de palavras. Não seja papagaio. Isso não tem força real. Aquilo que transforma é a consciência por trás da afirmação. É o estado que você assume como sendo você. O comando eficaz não está no que você fala, está no que você é internamente, enquanto pensa, sente e percebe. Durante o seu dia, comece a observar com mais presença os seus estados internos. Não de forma crítica. Seja neutro. Perceba como você reage automaticamente às situações, como certos pensamentos surgem e como certas emoções se repetem. E então traga uma pergunta simples, mas extremamente poderosa para esse momento. O que eu estou sendo agora? Essa pergunta interrompe o automático e devolve o controle para você, porque a partir dela, você pode escolher. E esse é o ponto que muda tudo. Você não precisa esperar o mundo mudar para se sentir diferente.
Você pode reposicionar internamente quem você é agora e permitir que a manifestação da realidade acompanhe esse novo estado. Se você deseja liberdade, não comece buscando sinais externos. Comece sentindo internamente aquilo que é ser livre. Traga para dentro de você a sensação de leveza, de autonomia, de ausência de peso. Se o seu desejo é riqueza e abundância, não espere o dinheiro chegar para então se sentir seguro, estável e merecedor. Assuma uma mentalidade próspera agora mesmo como um estado interno natural. Porque sentir é comandar. Esse é o ponto que a maioria ignora. O poder da mente subconsciente não responde às palavras vazias. Ele responde àquilo que você sente como verdadeiro. E é exatamente isso que ativa a lei da atração de dinheiro e fortalece a manifestação da realidade de forma consistente. O comando eficaz é interno, silencioso e contínuo. Ele não depende de esforço, mas de decisão sustentada. E quando você entende isso, algo muda na forma como você se posiciona. Você para de pedir a vida como alguém que espera e começa a se declarar como alguém que já é. Você não pede a vida, você se declara. E essa declaração, quando assumida com convicção, começa a reorganizar tudo ao seu redor de uma forma que você ainda está prestes a experimentar diretamente. Agora é o momento de praticar, não apenas de entender. Feche os olhos por alguns instantes e permita que o mundo externo perca força ao seu redor. Respire profundamente de forma lenta e consciente, como se cada respiração estivesse te trazendo de volta para dentro. Solte as imagens, os problemas, as preocupações e apenas permaneça presente. Agora, com atenção total, repita internamente, com presença e intenção: eu sou. Sinta o peso dessas palavras não como um som, mas como uma verdade silenciosa. Eu sou a origem de tudo. Eu sou a consciência que cria. Eu sou aquilo que eu decidi ser. Minha dica é que você pause o vídeo e faça essa técnica com tranquilidade. Permaneça nessa sensação por alguns instantes, sem esforço, sem tentar criar nada, sem ansiedade para que algo aconteça, apenas sentindo e ocupando esse estado como se ele fosse natural, como se sempre tivesse sido você. Perceba como existe uma quietude nesse lugar, uma estabilidade que não depende de nada externo. É exatamente aqui que o poder da consciência começa a atuar de forma direta. Você não está mais reagindo ao mundo. Está se posicionando como a causa. Esse simples movimento interno alinha o seu estado, reorganiza sua percepção e inicia uma transformação mental real, daquelas que não dependem de motivação passageira, mas de identidade assumida. Entenda profundamente aquilo que acabou de acontecer. Você não pediu, não implorou. Você se tornou. E é isso que ativa a manifestação da realidade de forma consistente, porque o poder da mente subconsciente responde àquilo que você é consciente de ser, e não ao que você deseja superficialmente. Agora, deixa essa pergunta ficar com você, porque ela abre o próximo nível dessa jornada. Se tudo é reflexo da sua consciência, se tudo responde ao seu estado interno, por que em alguns momentos você sente que perde o controle, como se algo mais profundo puxasse você de volta para antigos padrões? Existe uma camada ainda mais profunda da mente que continua operando, mesmo quando você decide mudar. Um nível invisível que sustenta hábitos, reações e estados que parecem automáticos. Enquanto isso não for compreendido, você pode até acessar novos estados, mas terá dificuldade em permanecer neles. E é exatamente isso que você vai descobrir no próximo episódio. Aquilo que realmente controla a sua realidade por trás da sua consciência atual e por que muitas vezes você volta ao mesmo lugar, mesmo depois de entender tudo isso. Agora, antes de sair, comenta aqui embaixo uma frase simples, mas extremamente poderosa. Eu sou a consciência que cria. Ao escrever isso, você reforça internamente esse estado e começa a integrar esse comando na sua identidade. Se esse vídeo fez você enxergar algo que você nunca tinha percebido antes, compartilhe com alguém que precisa parar de buscar fora aquilo que só pode ser assumido dentro. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar essa jornada de despertar
e transformação mental. E não esqueça de assistir a sequência completa da série no final do vídeo, porque cada episódio foi pensado para te levar passo a passo nessa mudança de consciência. E esse foi o 9º capítulo da minissérie. Sua fé é sua fortuna revelado. O segredo que muda sua realidade. Aqui no canal Transformamente. Nos vemos no próximo vídeo, pois a nossa transformação mental está apenas começando. Muito obrigado!